tema hoje é qual a sensação de estar em projeção astral, né? E eu não vou mentir, eu me inspirei total no Saulo Calderon, porque eu assisti um vídeo dele essa semana. Ele fez, eu acho que há umas semanas atrás aí, não sei porque eu não assisti ao vivo. Mas ele falou, o tema foi mais ou menos esse, assim, só que ele falou da perspectiva dele. Eu quero falar da minha perspectiva, porque muda muito, gente, tá? Inclusive é um ponto que eu ia falar. Tem muita gente que me escreve e fala assim, Ju, eu tive uma sensação do meu corpo inteiro gelar, né? Tipo, meus pés ficaram gelando, aí depois não sei o que gelando, eu me senti congelado, daqui a pouco eu saí do corpo. Era uma projeção? Provavelmente sim, porque, mas eu nunca tive essa sensação do corpo gelar. Tem pessoa que sente o corpo inteiro formigar, tem gente que sente um turbilhão, como se estivesse entrando no redemoinho. Então, cada pessoa tem uma sensação. Mas tem sensação. Mas, tipo assim, tem um grupo. E dentro desse grupo de sensações, você pode sentir uma ou mais de uma. A gente acaba sentindo as mesmas, né? Mas pode variar também, tá? Primeiro falando do momento que você tá ainda acordado. E aí eu vou até quando já tá fora do corpo, tá? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês, mais um vídeo mais solto, zero técnica, qual que é a sensação mesmo, não como fazer, mas qual que é a sensação de estar em projeção. E aí vocês vão entender também que muitos de vocês falam assim, nossa, eu tive uma experiência muito louca, será que era projeção? Gente, quando você tá em projeção, você não tem dúvida. E aí vocês vão entender por quê. Pelo menos eu vou fazer um esforço aqui pra tentar trazer em palavras para vocês conseguirem, quem nunca projetou, conseguirem entender como que é, por que que a gente tem essa certeza que projetou, tá? Para você projetar, você tem que dormir, é um fato. Então, mas só que a projeção, ela começa você começa a sentir estando acordado ainda, mas o corpo sai, o perispírito ele sai do corpo quando você dorme de fato. Para você projetar, você não pode estar morrendo de sono, porque senão você vai deitar e vai capotar. Mas você também não pode estar sem sono, porque para projetar precisa dormir. Então, qual que é o pulo do gato? Você está entre a vigília, né, que é acordado, e o sono. Então você não está nem dormindo e você não está nem acordado. Todo mundo já teve isso. Se não teve agora adulto, teve na infância. Certeza absoluta. A sensação de queda. Que você acabou de deitar assim, você quase dormiu, daqui a pouco você acorda de novo assim, ai meu Deus, se segurando, parecendo que vai cair da cama ou do sofá. Isso é porque o seu corpo saiu e por algum motivo você voltou pro corpo muito rápido. Então você tinha acabado de dormir, o corpo, começou a dar área, daqui a pouco ele tracionou de novo. Então você tem aquela sensação de queda, assim, que dá um negócio, parece que você tá caindo da cama. E não tá. Então isso é um sintoma projetivo, que a gente nunca relacionou, né? Mas assim, quem não conhece projeção não relaciona. Inclusive tem uma crença popular que fala que quando a criança tem isso é porque tá crescendo, né? Os membros estão crescendo. E não é, gente, é porque de fato tem um bagulho também é, biológico, né? Mas né, para quem é espiritualista e projetor sabe que é quando o corpo voltou com tudo. Então, às vezes a gente acabou de dormir, o cachorro latiu, alguém encostou na gente, ou então, sei lá, alguma coisa nos assustou, a gente volta com tudo e dá aquele tranco, não voltou suave, voltou com tudo. Uma coisa comum também é que quando a gente sai do corpo, às vezes, se a gente fica muito tempo ali pairando na aura, ela traciona de novo pro corpo. Então, às vezes acontece isso, né? Então, assim, essa sensação, né? Essa coisa entre dormir, estar dormindo e estar acordado é, é o momento ideal para você projetar. Mas a gente não tem muito controle sobre isso, né? Tem até um controle quem está fazendo exercícios, né, de projeção para projetar com muita consistência. Então a gente começa a ter um controle do corpo muito grande, um controle do próprio sono muito forte. Mas isso requer muito, muito, muito treino, gente. É absurdo o treino que você precisa ter para você estar com sono suficiente para dormir quando quer, mas não com tanto sono para dormir imediatamente. E conseguir segurar o máximo de tempo possível esse intermédio entre estar acordado e estar dormindo. É muito difícil, né? Então, a gente vê grandes projetores aí falando que faz técnicas por horas e horas para conseguir sair, porque essa coisa de você ficar o entre dormir e acordar, é muito difícil você controlar isso. Mas você estando ali, né, a hora que quando é para você projetar ainda no corpo, que é uma coisa bem difícil, mas é a projeção clássica,
A projeção clássica é você abrir consciência assim que você sai do corpo. E muitas vezes saindo do corpo. Então, assim, ó, você dormiu, seu corpo dormiu e sua consciência não apagou. Você na hora já abre consciência, tanto que no primeiro momento você não percebe que já dormiu. Porque a sua consciência do plano astral já abriu, sua consciência do corpo astral já abriu. Na hora que seu corpo físico dormiu, sua consciência já abriu. Isso é muito legal. É a projeção clássica. E aí você começa a sentir o corpo levitando, assim, e você, ué, o que tá acontecendo? Aí se você já é um projetor, né, que sabe, já projetou outras vezes, você logo se toca que você tá saindo do corpo, você relaxa, tenta não, eu falei que eu ia dar dicas, né, mas já dando dica aqui, tenta não olhar para trás de cara, porque se você olhar para o seu corpo, a chance de você voltar é 99%. Então só relaxa mesmo, tenta não olhar, né, neste momento. E quando você sentir que você tá solto, ou você flutua, vai quase bater no teto, ou você de fato já tá em pé na cama, aí você pode dar uma olhadinha, mas se você ainda estiver muito inseguro, não olha e sai do cômodo, sai de perto da cama, né? Sai de perto do corpo, porque só de olhar é muito capaz de você ficar muito eufórico e voltar rápido, você ficar assustado, ou a própria aura te puxar de volta para o corpo. É bem comum. Então, essa sensação, isso acontece na projeção clássica. Algumas sensações de que você está saindo do corpo, né? Então, uma das mais comuns é você sentir os membros, tanto tem gente que começa a sentir pelo pé, tem gente que começa a sentir pela mão, ela descolando. Então, você sente um peso, né? Então, você começa a sentir ter uma consciência muito grande do seu corpo. É como se sua mão fosse muito pesada, que seu pé fosse muito pesado. Vocês já sentiram isso? Mesmo sem estar com intenção de projetar, acontece às vezes. Sua mão tá muito tempo parada, você começa a olhar sua mão assim, você começa a sentir que você não é, que aquela mão não é tua. Vocês já sentiram isso, gente? Tipo, você pode fazer até agora o exercício assim, ó. Coloca a mão assim em cima de alguma coisa e fica olhando ela. Daqui a pouco você sente que aquilo ali não é teu. Você fala, coisa pesada, negócio estranho. Quando você já tá propícia, tá deitada e tá propensa, né? Tá com sono e tal. Um dos sintomas é você começar a sentir a mão do corpo astral saindo, né? Então você tá lá, você começa a ter essa consciência do corpo pesado, o corpo de carne, você fala assim, uma coisa pesada, incômoda. O seu corpo astral já tá saindo, sabe? Então tá de fato sentindo um peso, assim, porque você já tá na consciência astral, você não tá mais na consciência física. A consciência astral não tá acostumada com aquele corpo pesado, sabe? Então você sente isso. Aí você já começa a sentir, se você consegue relaxar, você já começa a sentir o corpo levantando, tá? Tipo, o corpo astral subindo, assim, saindo. E aí eu tô falando de projetores mais experientes, que não vai se precipitar, que não vai entrar em euforia, porque senão vai voltar. Então, qual que é o sintoma de alguém que tá saindo e que consegue sair? Então, você vai sentir ou os seus pés ou as suas mãos levitando já, saindo, né? Você tem que. Aí você fica lá relaxado, aí você vai sentindo aos poucos o braço inteiro, o outro braço. Aí você pode ficar pendurado como se você estivesse sentando, sabe? Você começa a sentir o tronco inteiro subindo, daqui a pouco você levanta, você puxa a sua perna, puxa a outra e levanta e você sente a leveza. É uma leveza muito grande, é uma liberdade muito grande. E no meu caso, você não sente mais essa consciência do corpo. É muito louco, porque, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, essa minha cadeira é horrível. Ela é nova, mas ela é muito desconfortável. Então eu já começo a sentir uma dor nas costas, porque eu não consigo encostar. Eu falo meio assim, sem encostar. Aí eu tô com meus pés cruzados, se eu ficar muito tempo com as minhas pernas aqui cruzadas, que eu tô com a perna cruzada. Se eu ficar muito tempo com a perna cruzada, começa a me incomodar. Então eu tô sempre com essa consciência do meu corpo, sabe? É, eu tô falando com vocês também, a minha boca tá seca, daqui a pouco tem que beber água. Então a gente tem essa consciência, o corpo ele fica mandando sinais e a gente sente o tempo inteiro. Quando você tá fora do corpo, você não tem essa coisa, você não lembra de olhar pro seu corpo, você não sente você andando, você não sente o peso da perna, os movimentos, você não sente. É muito louco, assim, se você esbarra nas coisas, você não sente esbarrando em nada. Porque parece que aquele corpo é só uma ilusão. Eu sei que não é. O corpo astral ele tem uma matéria e ela é palpável para quem também tá naquela mesma dimensão, né? Então, espíritos se tocam, né? E pessoas que estão em corpo astral se tocam, tem essa interação, tem essa materialidade, né? Mas a sensação é que aquele corpo é só pra ter algum efeito visual, pra saber que alguém tá ali, porque você não tem essa coisa assim, não de cara.
nessas coisinhas do dia a dia, assim, que a gente tem, sabe? De estar ali mexendo, aí a blusa incomoda e não sei o quê, o cabelo entrou aqui na orelha e começa a incomodar, eu tenho que tirar. Não tem isso. Isso é muito louco. Uma coisa que acontece muito comigo, com muitos projetores também, eu não sei se são todos, eu não tô na projeção astral, praticando assim projeção de forma consistente há tanto tempo. Então eu faço isso mais ou menos desde 2020, 21, por aí. Não é tanto tempo. Tem gente que tá fazendo isso há 20 anos, há 30 anos, né? Então é diferente. Mas no meu caso, eu sempre fico muito eufórica de cara. Eu sempre fico. Nunca é uma coisa. Nunca dá pra fingir costume. Como se fosse, tão tranquilo, né? Não sei o quê. Eu fico eufórica. Quando eu percebo que eu tô fora do corpo, eu. Não acredito! Como se eu fosse a primeira vez. É muito louco. Então isso. Gente, é uma sensação, é muito difícil explicar. Você se sente muito consciente de tudo, parece que você está interagindo com toda a sua volta, tudo é palpável, tudo, você pode atravessar a parede, você sabe que se você olhar no espelho e não gostar do seu cabelo, você pode pensar num cabelo e ele vai aparecer diferente. Então é uma consciência de que você pode muita coisa ali. Mas ao mesmo tempo, parece que você pode tanto que é difícil controlar. É tão difícil explicar isso. E aí eu entendo quando a Mônica de Medeiros fala que o corpo físico é o mata-borrão da alma. É o mata-borrão das emoções também. Porque como eu saio muito eufórica do corpo físico, então eu fico muito, sabe, eu fico muito intensa. Eu fico muito ansiosa, eu fico muito feliz que eu saí do corpo, não sei o quê. Então, eu tenho dificuldade para controlar um pouco as minhas ações. Parece que eu tô rindo o tempo todo, parece que eu tô muito feliz. Fico com dificuldade. Pensa numa criança na praia a primeira vez. Ela quer entrar na água e ela quer brincar na areia, ela fica eufórica. A sensação é a mesma para muitos projetores, e principalmente para aqueles que não são muito experientes, e eu ainda tenho um pouco isso. Principalmente quando eu saio, quando eu abro consciência no meu corpo, na minha casa, eu fico muito eufórica. Isso atrapalha um pouco, assim, você fica meio descontrolada, não consegue raciocinar direito. Às vezes eu fico, meu Deus, eu vou pra onde? Eu não sei o que, porque é muito rápido. Você pensa numa coisa, você já tá em algum lugar. Nunca eu vou pro lugar que eu quero ir, mas eu vou pra algum lugar. Você mal começou a formular o pensamento, você já vai pra algum lugar. Mal você começou a formular o pensamento, você já vê pessoas, você já sai de perto de pessoas. Então você vê como que lá no plano astral as emoções são muito importantes. E por isso é que fala que uma das, se não a principal função, a principal função é a evolução, o aprendizado. Mas uma das principais funções de você encarnar na Terra, por que não no planeta? Por que na Terra? Porque são espíritos que precisam aprender a controlar ou aprender a equilibrar as suas emoções, né? Nós somos muito emocionados, né? Eu falo emocionados, mas nós somos muito emotivos, tudo é muito. Nós somos muito intensos, emocionalmente falando. E eu percebo isso quando eu estou em projeção astral, porque não tem mais esse mata-borrão, sabe? Das emoções. E os projetores astrais, eles chamam o perispírito. Quando eu falo perispírito, é uma linguagem espírita, né? Mas o projetor astral chama de corpo emocional. Algumas linhas espiritualistas também chamam esse corpo de corpo emocional. Então, isso significa o quê? Que é um corpo que atende às emoções. Então, se eu saio do corpo eufórica, eu fico, ai meu Deus, eu quero isso aqui. Porque e aí eu começo a ir para um monte de lugar, eu já perco a consciência, porque eu tô num lugar, tô na minha casa, daqui a pouco eu tô na rua, daqui a pouco eu apareço num prédio, daqui a pouco eu apareço com um monte de gente dançando ao meu redor, daqui a pouco o mentor aparece, então é uma loucura, assim. Você vê, se você não tem um controle mínimo das suas emoções, é desse jeito que você vai ficar quando desencarnar. Por isso que tem tanto desencarnado doidão, porque eles não sabem, não sabem o que tá fazendo, o que tá acontecendo. Esse é um sintoma, você fica muito eufórico, tem que controlar a euforia. Senão você fica assim, ó, pulando de local em local, fica muito louco, ele perde logo a consciência. E aí descaracteriza a projeção, né? Porque o que caracteriza a projeção é você estar consciente durante o período que está fora do corpo. É a Luana dos Santos explica a paralisia do sono. A paralisia do sono também é um sintoma projetivo, né? Dentro da comunidade de projetores astrais, né? Se pode chamar de comunidade, chama isso de catalepsia projetiva. Então, paralisia do sono é a mesma coisa que catalepsia projetiva.
é quando você tá mal encaixado no corpo. Então, o corpo astral, ou ele tava saindo e ficou preso, né? Ficou meio preso fora e meio preso dentro, não tá nem num lado nem no outro. Então, tá entre essas duas dimensões. E você fica momentaneamente preso, não consegue nem voltar e nem sair. Ou na volta você não encaixa direito. Então, essa coisa de voltou muito rápido, não encaixou direito e entra em catalepsia ou paralisia do sono. Obrigada, Leide. E aí você fica ali, né? Sem conseguir se mexer, dá aquele pânico. O ideal é você relaxar os membros. Tenta pensar na sua perna, nos seus dedos das mãos, nos seus dedos dos pés. Relaxa e você vai sair do corpo ou você volta, né? Você vai relaxar e é como se você estivesse afrouxando ali as coisas, aí você encaixa de novo, sabe? Mas é isso que acontece. Aí dá esse pavor, porque muitos espíritos também que estão ali obsediando a pessoa e a pessoa não tá sabendo, né? Eles esperam a pessoa começar a sair do corpo e alguns deles conseguem. Porque sair do corpo todo mundo sai, tá, gente? Eu sempre falo isso, mas é sempre importante frisar quando a gente fala de projeção. Todo mundo sai do corpo. A diferença, né, de fazer projeção ou não é que a maioria, grandíssima maioria, sai inconsciente, fica lá fora do corpo inconsciente. Muitos ficam fazendo coisas que estavam fazendo antes de dormir. Tem gente que vai limpar a casa quando tá fora do corpo, tem gente que vai pra empresa, sentar e ficar lá na frente do computador, parecendo que tá trabalhando. Por isso que a gente sonha muitas vezes. Não são todos os sonhos que é projeção, que é saída do corpo, não é, mas a maioria é. Então, e aí a gente volta do corpo e mistura, sabe, com imagens de criações mentais, né? Imagens que nossa mente criou, com situações que a gente realmente viveu, e fica difícil saber o que é real ou não, o que foi real ou não. Mas todo mundo sai. Então, o projetor ele abre consciência durante essas saídas. Se você não é projetor, você fica ali zanzando, limpando a casa, pintando teu cabelo, né? Enfim, zanzando por aí, indo para locais que você tem afinidade, indo para festas, aprontando, indo para hospital, fazendo um monte de coisa. Então, esse é um ponto. Então, assim, vamos supor que tem pessoas que é bem comum, tá? Estão sofrendo obsessão espiritual, tem obsessores ali acompanhando. Pra fazer a pessoa ficar mal, se sentir mal e tal, eles esperam o corpo começar a sair, o corpo astral começar a sair do corpo físico e eles seguram a pessoa ali metade fora, metade dentro. E ali ele fica aterrorizando a pessoa. Por isso que muitas pessoas em paralisia do sono fica vendo coisas horríveis, fica sentindo alguém enforcando elas, alguém batendo, porque eles fazem isso de propósito, né? Quando eles conseguem, porque precisa ter uma afinidade energética para o espírito conseguir fazer isso. Por mais que a gente não admita, tá? Muitos não admitem, eu sou tão bonzinho e tal. Só existe obsessão espiritual se tem afinidade energética. Então, tendo essa afinidade energética, ele consegue muitas vezes fazer isso, te segurar ali entre fora e entre. Ficar meio fora, meio dentro e fica te aterrorizando ali por alguns minutos até você conseguir voltar pro corpo, até o mentor aparecer, enfim. Né? Não fica por muito tempo. Todo mundo sabe que a paralisia dura poucos minutos, né? Às vezes são segundos. É isso. O Mavambo colocou, eu não sei se é normal, mas eu sinto uma tontura, como se fosse uma labirintite. É normal, também sinto. Eu sinto, uma tontura mesmo. Eu sinto, tipo, sabe, como se tivesse tudo meio que mole, assim, parece um bêbada, bêbada dormindo. Eu sinto isso também. A Bárbara, sair arrastando do corpo. Sim, quando você tá em catalepsia projetiva, você também pode se esforçar. Eu já fiz isso algumas vezes, é péssimo, mas funciona. Você não consegue sair de boa, você tenta relaxar, mas seu corpo tá com muito lastro energético, ou seja, você não fez um bom trabalho de movimentação energética, tá com muita coisa acumulada. É como se fosse uma densidade ali, sabe? Aí você começa a fazer um esforço físico, ao invés de relaxar, você faz um esforço homérico para sair do corpo, você sai. Só que você tem que ficar se arrastando literalmente no chão. A última vez que aconteceu, não, a penúltima vez que aconteceu isso comigo, eu literalmente caí da cama, meu corpo astral caiu da cama e eu me senti uma lesma, gente, me arrastando no chão, é coisa horrível. Porque o corpo vai puxando você de volta, a aura vai tentando te puxar de volta pro corpo físico, você lá se esforçando para sair. Mas aí quando você consegue sair do campo áurico, que depende do tamanho, tem aura que tem 2 metros, tem aura que tem 5 metros, depende. Vamos supor que nesse dia aí eu tava aqui na ponta da cama,
que é o lado oposto de onde eu durmo. Então devia estar com uns 2, 3 metros de expansão. Quando eu cheguei aqui perto da minha porta do quarto, eu já senti, tipo, soltou, sabe? Aí eu já pensei em sair de casa, eu nem vi o corredor nem nada, eu já saí de casa. Liv, quando dormimos com alguém, podemos encontrar a pessoa no astral? Claro, pode, isso acontece comigo direto, encontro meu marido no astral. E o contrário também, você dorme com a pessoa do seu lado, você pode ficar anos sem ter experiência com ela. A Yasmin, Ju, pra você projetar, você teve que estudar ou treinar antes ou foi algo que aconteceu naturalmente? Eu comecei naturalmente, eu estudei pra entender direitinho o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava saindo do corpo porque minha família é espírita e no espiritismo fala de projeção, só que eles chamam de desdobramento. Mas é a mesma coisa. Então eu sempre soube qual que é a mecânica, eu sempre soube que a gente sai do corpo. Então quando eu saí a primeira vez conscientizona, assim, eu tinha uns 15 anos. E eu já sabia. E eu saí e foi uma das mais conscientes que eu tive. Que eu fiquei muito tempo consciente da minha casa. Eu não fui pra rua, eu fiquei na minha casa pra lá e pra cá. Eu saí do meu quarto, eu fui no quarto da minha mãe. Foi muito interessante essa. Eu já sabia. Só que eu nunca dei muita importância, nunca. Até que eu comecei a ter experiências em locais, né? Sonhos lúcidos, que é o quê? Você tem a experiência fora do corpo, você viveu tudo aquilo ali, só que você não estava consciente durante o momento que estava fora do corpo. Só que você acorda de manhã, ou sei lá que horas, e você lembra de tudo. Então eu comecei a lembrar que eu estava indo para locais muito duvidosos, né? No mínimo. E aí eu falei assim, não, gente, eu queria controlar, não quero ficar indo pra esses locais, né? Só senhora, mãe de família, né? E foi quando eu comecei a estudar para eu poder estar mais consciente nesses momentos e não ir. Ou se eu fosse, eu abria consciência e saía fora. Foi o que aconteceu. De todas as experiências de projeção que eu tenho, 95% eu abro consciência quando eu já estou em algum lugar. É muito difícil eu abrir consciência aqui no meu quarto. Aconteceu já, né? Mas é muito difícil. De todas as experiências, muito, tipo, de 10 uma de 15 uma eu abro consciência aqui, porque eu durmo com uma pessoa. E isso dificulta muito você abrir consciência do lado do seu corpo, porque as auras, os campos áuricos se misturam, né? Você dorme colada com alguém e a aura ela tem uma expansão de 2 metros, 2, 3 metros, ou seja, uma aura mistura com a outra. Então é muito difícil você abrir consciência dentro do campo áurico de alguém, é muito difícil. Pode acontecer? Pode, eu já abri consciência com ele dormindo do meu lado, mas é muito difícil, é muito raro. Mas tudo bem, tipo, eu já abro consciência na rua, tá tudo bem. Ou em algum outro lugar. Então eu comecei a abrir consciência nesses locais, eu comecei a abrir quando eu já estava lá, e aí eu, meu Deus, socorro, e saía. E depois, com o tempo, eu treinando, estudando e começando a fazer trabalhos para nem ir. Então, fazer corrente de oração, fazer, enfim, várias coisas, quebra de pacto, não sei o quê. Então, eu parei de ir. É muito difícil eu ir. Tipo, não lembro a última vez que eu fui. Então foi por isso que eu comecei a estudar, mas eu já projetava antes, eu só não dava muita importância. Sônia, você não pede ajuda ao seu mentor? Eu peço ajuda quando eu preciso de ajuda, quando tá tudo bem, eu vou ficar incomodando. Gente, mentor não é. Sônia, assim, mentor ele não é capacho de encarnado. Então não adianta a gente a gente achar que o mentor tá colado em você 24 horas, não tá. Isso é papinho de quem acredita em anjinho da guarda que fica aqui pendurado no teu ombro. O mentor ele tem uma função muito importante que é cuidar da gente, mas ele não fica colado do nosso lado, ele não é babá, né? É igual um mentor de, sei lá, um mentor do plano físico, sabe? Um mentor que você tem da faculdade. Ele te dá orientações sobre a matéria que você tem que estudar, sobre como montar o TCC, né? Mas assim, ele não faz por você e nem fica vendo você estudar. Ah, você tem que escrever 10 páginas, tá? Sobre o tema tal, porque é esse tema que você escolheu. Escreve 10 páginas, tal. Aí você vai escrever, ele fica assim do seu lado. Não, tá errado. Não, escreve aí. Semana que vem a gente volta e conversa. O mentor é mais ou menos isso. É uma grande ilusão esse papo de que o mentor tá ali de prontidão. Ele percebe quando você realmente está precisando. Você está sofrendo um ataque desproporcional. Você não foi buscar. Por isso que muita gente sofre obsessão e fala: cadê os mentores? Ué, se você sintoniza com aquilo ali, mentor não fere leis universais, leis divinas.
A lei do livre-arbítrio é uma lei divina, criada pelo todo, criada por Deus. A gente não pode simplesmente, não é porque o mentor vai com a tua cara que ele vai burlar a lei de Deus. Né? E qual que é uma das leis de Deus do livre-arbítrio? Se você sintonizou com um local pesado, meu bem, né? Basta você sair da sintonia. O que ele pode fazer é de lá, como eles têm essa sintonia com a gente, de lá ele tenta ficar influenciando mentalmente, porque ele não vai ficar na esbórnia com nós, não. Só se tiver um ataque desproporcional. Então, você quer sair, você já não tá mais sintonizando, alguém te prende, ele vai lá e te tira. Mas você ali querendo zanzar no astral, não, vai lá, deixa ela curtir, brincar no parquinho. Eu não fico chamando à toa, não, porque se chamar ele não vem, tá? Ele vai vir quando realmente for uma coisa importante. E uma coisa importante também, Sônia, que eu já tenho até vídeo contando aqui. Todos os dias eu oro. Todos os dias, assim. Salvo exceções das exceções que eu esqueço, sei lá, saí, voltei meio torta. Não rezo que eu esqueci, mas assim, de 7 dias da semana, 6,8 eu tô rezando. E depois que eu faço minhas orações, eu agradeço muito por tudo que eu tenho, pelo dia, pelas oportunidades, por estar viva, enfim, pela vida dos meus, etc. E depois eu me coloco sempre à disposição para trabalhar com as equipes espirituais, se eu tiver condições de fazê-lo, se for do meu merecimento. Se eu não tiver condições, então que eu seja encaminhada para um tratamento. Eu sempre falo isso. Então, eu sempre me coloco à disposição de estar com equipes espirituais, podendo trabalhar ou sendo ajudada de alguma forma. Se por acaso eles não acharam que eu nem estava pronta para trabalhar e nem tinha condições de ajudar, então eu vou viver o astral. Todo mundo faz isso, gente, só que o projetor abre consciência. Paula, dá para ir ver alguém que não tem o contato, só intencionando ir até a pessoa? Nós encontramos pessoas assim no astral que a gente não tem contato, mas por experiência própria não é tão fácil você ir simplesmente porque você quer. Não é. Já fiz isso, me lasquei. Fui parar na casa, inclusive tem relato meu aqui. Fui parar na casa de uma senhora que era sensitiva. A mulher achou que eu era espírito morto e ficou rezando. Ela era evangélica e ela tava ouvindo louvor. Era bem cedinho de manhã, tipo 5 e pouco da manhã, a mulher ouvindo louvor. Eu entrei na casa da mulher e eu achei que eu tava na casa da pessoa que eu tava querendo ir lá visitar, que é uma amiga que há muitos anos hoje em dia a gente se vê bastante, mas a gente não se via há muito tempo. E até então eu achei que ela morava num apartamento num bairro X, mas como a gente não se via há muito tempo, eu falei, será que ela mudou, né? Não sei. Então eu fui entrando na casa e não tinha nada a ver com a minha amiga, era uma senhora dentro de uma comunidade que ela morava e eu entrei lá e a mulher percebeu e mandou, sai daqui, espírito, demônio, sai daqui, demônio, essa casa é de Deus. Era uma pessoa em projeção astral, vulgo Juliana. Então é muito difícil. Eu nunca consegui ir consciente para tanto que eu parei. Porque assim, Paula, pode ser antiético, né? Como a gente sai do corpo a maior parte das vezes é à noite, né? Então tá todo mundo dormindo. Então, assim, você acha que é tão desprotegido assim as pessoas que qualquer um pode entrar na casa, só pode entrar os encostos, né? Brincadeira. Mas tem que ter uma sintonia. De alguma forma você tem que ter uma sintonia com aquela pessoa. Não é só você querer. E a pessoa, ela sabe que você existe, ela te conhece, ela também tá pensando em você, entendeu? Eu fiz um vídeo recente aqui falando sobre. Tem pessoas que pensam muito nas outras e o outro sente. Muita gente confundiu achando que eu tava querendo dizer que se você pensa muito no outro, o outro começa a gostar de você e pensar também em você. Não tem nada a ver. O outro sente uma energia, muitas vezes carregada, como se fosse um obsessor sugando as energias dele. A pessoa que fica pensando muito, muito na outra, não tô falando do seu caso, é só um exemplo, tá? Ela é uma obsessora encarnada da pessoa. Então, não basta você querer, tem que ter uma sintonia. O outro também tem que estar sintonizado com você, tá? Mas é comum vocês estarem sintonizados sem ter essa intenção tão clara. Tanto que muitas vezes, eu já abri consciência várias vezes em projeção, estando na companhia de pessoas que eu conheço aqui, mas que eu não estava pensando. Mas existia uma sintonia. Mas não é comum, não basta querer. É muito difícil, porque tem essa proteção na casa também. Já pensou, você chega lá na casa do crush e tá lá peladão dormindo? A mulher tá lá dormindo pelada? Chega na casa, tá lá o casal mandando ver e você, ai não, queria dar um oi aqui. Não, não basta, entendeu? Tem toda uma questão aí.
A Bárbara, quando você encontra seu marido, ele está lúcido ou zumbi? Olha, sempre que eu vi, ele estava lúcido, só que ele não lembra, ele nunca lembrou. O Leandro nunca fez projeção astral, ele não lembra dos sonhos dele. Todos esses anos comigo, assim, poucas vezes ele lembrou do sonho dele, mas ele tá muito lúcido, assim, nos sonhos. Quando eu tô consciente, eu tento abrir a consciência dele, ele não abre. Ele não. Ele fala comigo como se ele soubesse de tudo, assim. Deixa eu explicar. Tipo assim, eu abri consciência e falo, Lê, eu tô consciente, a gente tá fora do corpo, ele eu sei. E ele é uma pessoa super. Como posso explicar? Ele é super tranquilão, assim, na vida material, né? Na matéria. Ele é super tranquilo, ele nunca fica me contestando quando eu tô falando, nunca fica me cortando, sabe? Nunca. Ele é super tranquilão e tal. E no plano astral, ele é muito incisivo, sabe? Ele fica me dando ordem. Aí eu fico puto e já me afasto. Aí a gente já se afasta. Mas no plano astral ele é muito assim, poucas ideias, sabe? Não, não sei o que, não sei o que. É muito engraçado. Teve uma experiência que a gente teve que eu falei assim, não, eu tenho. Não, eu falei assim, não, isso é sonho onírico. Aí ele falou assim, se fosse sonho onírico, você não ia estar falando isso, né? Que é sonho onírico. Porque a gente tava numa festa. Mas era uma festa muito de boa, assim, cheio de amigos. E a gente tava de boa, não tava nem bebendo. Isso fora do corpo. Tava num apartamento assim e tal, e o Léo tava junto também. Muito fofinho aquela experiência. E aí a gente ficava abraçado o tempo todo. Na festa, conversando com todo mundo e tal, e eu de olho no Léo. E aí eu falei isso. Não, eu tenho certeza que esse sonho é onírico. Se fosse onírico, você não ia estar falando isso, né, Tonha? Jeitinho carinhoso, fora do corpo, ele é o bruto, né? Textos soltos. Qual o lugar ideal para pensarmos quando nos vemos fora do corpo? É pensar em ajudar, sabe? Pensar em ser útil. Eu acho que não é sempre que vão te. Igual a colega tava falando, a Sônia, né? Você não chama o mentor, não pede ajuda. Ajuda eu não peço, mas eu sempre me ofereço para me ajudar, para eu ser útil. Mas não é sempre que eles aparecem, não. Então, quando não aparece, aí eu fico pensando, eu sempre penso assim em algum lugar de natureza, mas eu não vou. Eu broto em algum lugar, gente. Porque como eu falei pra vocês, de todas as projeções que eu tenho, 95% das situações eu já abro consciência em algum lugar. E aí eu fico só explorando ali onde eu tô, sabe? Tem o tal do shopping, que eu já abri consciência lá, eu tento sair, já saí andando. Aí eu vou andando, vou vendo as coisas, daqui a pouco a projeção dura muito pouco. É uma coisa que eu vejo poucos projetores falando e é uma realidade. Você não fica a noite inteira projetando, não, não fica. É uma questão de minutos, assim, ó. Minutos, você já começa a sentir seu corpo voltando. O Alex tá perguntando, Ju, você já recebeu recado de alguém da sua família que já desencarnou? Já. Já. Não tem muitas pessoas desencarnadas na minha família, né? Assim, que eu tive convivência, que eu tive contato. A pessoa que me contatou, eu praticamente não tive contato, né? Ele desencarnou, eu era um bebê praticamente. Bebê não, mas eu tinha, eu acho que 6 anos. E ele tá muito bem lá no astral. Ele está muito bem há muitos anos. E eu recebi não dele a informação, né? Ele me contatou em algumas situações para falar de umas coisas importantes. Mas me falaram, eu não lembro quem, eu não lembro se era o mentor que estava comigo, o espírito que estava comigo, me falou que ele é a pessoa, né, o espírito, que sempre recebe os nossos parentes quando desencarnam. Porque ele tá muito bem. Eu fiquei bem feliz, porque ele é uma pessoa, ele é uma figura muito querida na família inteira, é meu avô paterno. Eu não conheci, mas ele é incrível. Ele desencarnou, gente, com 92 anos. Numa época que era muito raro você viver até 92 anos. Ele, ele morava no interior da Bahia, né, com a minha avó. Ele desencarnou com 92 anos e ele desencarnou dormindo. Ele dormiu e minha avó de manhã foi acordar e ele estava desencarnado. Bem simbólico, né? E eu já encontrei ele no astral algumas vezes. Não foram poucas, mas foram, tipo, acho que umas 5. E ele já me passou alguns recados, sim. Lady Ju, responde a minha pergunta rapidinho. Nunca mais consegui sair do corpo. Será que foi bloqueada?
Leide, são fases. Eu também. Tinha fase que eu saía do corpo toda santa noite. E tem fases que eu fico meses. E olha que eu sou experiente, que eu estudo, eu tô sempre, né? Então são fases. Às vezes a gente tá com um foco muito grande na vida material e às vezes tem que ser assim, né? Vamos supor que você tá no último ano da faculdade, tem que entregar TCC. Não tem muito que ficar pensando em projeção. Porque, gente, a projeção é um plus. Eu penso assim, ó. Se é pra sair do corpo, que seja consciente, né? Vamos tentar ficar consciente, porque eu já vou sair. Eu tô dormindo, não tô fazendo nada, eu tô deixando de viver a vida para sair do corpo. É durante o período que eu já vou estar dormindo mesmo. Então eu vou fazer uma prática para ficar consciente e aproveitar a experiência, né? Aprender um pouco, estudar, ajudar, ver como que funciona, me preparar para algumas coisas. Mas durante o dia, o meu foco é a minha vida material. Então, tem hora que a gente, por exemplo, né, quando meu filho nasceu, meu Deus, eu não tinha tempo de usar o banheiro, assim, eu parecia uma doida, não penteava o cabelo, eu minhas maquiagens venceu tudo, porque eu nem usava maquiagem. Não tinha tempo para ficar fazendo projeção, para ficar fazendo exercício, para ficar lendo, não tinha tempo para nada. O foco era aquele ali, era uma fase. Então a gente tem que respeitar essas fases. Muitas vezes a gente está passando por uma fase assim e o foco tem que ser naquilo mesmo, senão a projeção acaba virando até uma fuga, uma válvula de escape. E não é a ideia, né? Se você não está passando por nenhuma fase como essa, eu sugiro que você intensifique os exercícios de movimentação energética. Você pode estar com algum acúmulo energético em algum dos seus chakras. Isso faz com que você tenha dificuldade de abrir consciência fora do corpo. Então, começa a se colocar no flow. Pega um livro para ler sobre, começa a assistir vídeos sobre projeção, começa a fazer os exercícios de movimentação energética toda noite, as técnicas de projeção toda noite, ouça mantras que possam ajudar, dá uma pesquisada. Quando você entra nesse flow, facilita muito também, tá? Então, beleza, sair do corpo, já contei qual que é a sensação do momento da saída, do momento de você estar ali perto do corpo. Agora, como que é lá fora? Quando você tá fora do corpo, lá fora já, como que funciona? Primeira coisa que eu sempre percebi, tudo fica muito mais intenso. Tudo fica muito. As cores ficam vivas, sabe? Você olha pra pessoa, você sabe que se você focar bastante os olhos, é capaz de você ver o cérebro dela, você vê os poros, você vai entrando assim, sabe? É muito louco. É difícil ter esse nível de concentração por conta dessa coisa da euforia que eu falei pra vocês, ou tem gente que fica com muito medo, né? Eu falei que eu tenho muita euforia quando eu saio assim de cara. Eu não tenho medo mais, é muito difícil, só se aparecer o próprio cão assim na minha frente, né? Mas mas tem gente que fica com muito medo. Então essa é a emoção intensa da pessoa. Então nós temos emoções intensas, então fica difícil manter uma concentração muito forte a ponto de fazer isso que eu tô falando. Mas você olha assim, parece que tudo é muito vivo. Você olha para uma árvore, aquele movimento das folhas fica ali na sua cara. Você parece que tudo vibra, parece que tudo tá em movimento, as cores ficam incríveis assim, as cores ficam em movimento, as cores mudam. Parece que tudo é meio furta-cor. Gente, quem já projetou? Não é assim? Quero que vocês comentem também. Eu sempre fico assim maravilhada, eu fico alguns segundos assim admirando, sabe? Outra coisa também, a consciência, que é aí que eu falo que eu queria chegar no ponto. Como que eu sei que eu tô em projeção? A consciência. Você fala, meu Deus, você sente tudo. Você fala, meu Deus, eu estou em projeção, eu tô sabendo de tudo, eu sei que meu corpo tá dormindo, eu sei que eu posso sentir ele. Isso é tão louco, gente, que é a hora que eu volto pro corpo. Quando eu falo assim, eu sei que eu tô em projeção porque eu posso sentir o meu corpo estando aqui fora do corpo. Aí é um risco. Porque quando você pensa isso, você começa a sentir seu corpo e volta. E essa coisa de voltar, você sente voltando. Você sente seu corpo te puxando pelos chakras. É uma coisa muito incrível. Não existe sensação igual, assim. E, e também, assim, você sente cheiros, você sente texturas. É muito louco isso também. E você consegue mudar formas físicas, mudar sua roupa. Quando eu tô em projeção, eu saio do corpo, né? Aí eu abro consciência. Como eu falei pra vocês, eu não sinto necessidade de ficar olhando se eu tô arrumada, se eu tô não sei o quê. Mas às vezes eu olho assim, eu tô de pijama, eu tô de camisola, eu tô de camiseta com nada por baixo. Aí eu, meu Deus. Aí eu penso numa calça e daqui a pouco eu tô com uma calça. Eu penso num shorts, eu tô com shorts. Eu penso,
Pô, eu quero estar com uma camiseta, eu tô com um negócio de alça aqui pra... Eu vou lá e penso na camiseta, eu já estou vestida adequadamente. E é tudo assim, ó, segundos. Segundos. O Thomas, quando eu abro consciência, eu tento aproveitar ao máximo, porque eu volto pro corpo rápido. É isso, Thomas, que eu falei. Poucos projetores falam, mas, gente, a gente não fica a noite toda projetando, é muito rápido. Você vai rapidinho. O que a gente fica muito tempo é inconsciente. Mas consciente é muito difícil manter a consciência. É uma coisa muito louca. É um esforço que você faz, mas se você se esforçar muito, você volta pro corpo. Então, é sabe, uma linha tênue ali entre voltar e perder a consciência. É muito tênue. Se você tá com muito foco, você volta pro corpo. Se você tá muito solta, você perde a consciência rápido. Então, é fora do corpo, inconsciente, você fica a noite toda. E aí você pode até lembrar quando você acordar as coisas, as atrocidades que você fez. Não, não é só de atrocidade. Às vezes a gente, mesmo não estando consciente, nós ajudamos lá no plano físico, porque nós não estamos conscientes com esse match da mente física com a mente astral, que é o que acontece na projeção. Parece que dá um match, as duas mentes ficam unidas. Mas quando a gente está fora do corpo, nós podemos estar super lúcidos, ajudando, tendo experiências, fazendo coisas incríveis fora do corpo, mas sem estar em projeção, tá? A diferença é essa. Um ponto também que é para finalizar aqui, as sensações, gente, que é uma das melhores do mundo, é voar. Aí é papo de doido, né? Mas não é, né? Acredite se quiser, façam os exercícios e projetem vocês. Voar é incrível, gente, é incrível. É muito louco porque você não precisa bater os braços, você precisa pensar, mas existe um esforço. Não é uma coisa simplesmente eu quero. Existe um esforço, eu não sei como explicar para vocês o esforço que se faz. Mas existe um esforço para você manter a altitude. Você perde a altitude, você pode cair, você cai. Aí você cai num lugar. Aí, às vezes, você tá num lugar, parece que fica tudo muito pesado, a atmosfera, aí você vai cair, perdendo altitude. Aí você aparece em pé lá no chão. Às vezes o local é muito sutil, muito gostoso, em cima de um local de mata, e você fica lá voando lindamente. E você tem a consciência, não é simplesmente tô lá pairando, tô lá, eu só tô planando ali no céu, não tô fazendo nada. Não, você tá fazendo um esforço. Existe uma ação da sua parte. Bater os braços? Não. Bater os pezinhos como se estivesse nadando? Não, também. É um negócio mental, mas existe um esforço para isso. É muito louco. Não sei explicar, porque não tem equivalência aqui no corpo físico, mas você precisa manter a. Não é que é um esforço, que você faz um esforço homérico, mas existe uma ação da nossa parte, tá? Existe uma ação da nossa parte para continuar voando ali bonitinho. E é muito louco isso. Eu já abri consciência num carro e meu carro tava voando. Aí meu carro tá voando, eu tô fora do corpo. Olhei o relógio no celular, o celular tava doidão, assim, tipo, bem louco. Eu tô fora do corpo. Aí o carro já desapareceu e eu tava em cima lá, voando. E é muito legal, é muito gostoso, é muito, muito legal. Só por essa experiência já vale a pena dar uma estudada e tal. É isso. Ele falou, é o impulso que a gente dá que parece que vem das costas. Isso, parece que tem asas, mas não tem asas. Mas é um negócio nas costas, assim. Você faz um negócio que é uma energia das costas. Eu não sei explicar, gente. Então, também tem esses saltos, que você dá uns saltos gigantes e volta. Dá um salto gigante e volta. É isso, gente. Projetar é incrível, assim. A gente tem experiências incríveis. Tem também, é que assim, né? Eu tô falando da projeção, então você tem que estar consciente. Eu nunca fui pra Esbórnia consciente, né? Eu já fui consciente, consciente não. Então eu não vou falar da sensação de fazer coisas fora do corpo, porque o foco aqui são as sensações em projeção, não as sensações fora do corpo, né? Mas vocês também já sentiram, todo mundo já fez coisinhas aí fora do corpo. E é bem esquisito, né, assim, falar disso, porque é uma coisa meio mórbida, né? Ainda mais quando tem gente, igual um colega colocou aqui mesmo. Ai, já tive várias experiências sexuais, é muito bom, não sei o quê. Eu fico com medo de ficar falando isso aqui, ficar motivando a pessoa a querer fazer coisas só lá no astral. Porque fica uma coisa meio esquizofrênica, assim, a pessoa querer viver lá e não dar valor para as coisas que acontecem aqui, não se motivar, não se esforçar para viver essas experiências na matéria. Eu acho legal a gente
não se apegar, mas assim, a gente curtir, comentar e tal, experiências do astral que não existem aqui. Como voar, como ver essas cores incríveis. Eu contei já pra vocês, né, algumas vezes sobre o dia que eu tava num, tipo uma espécie de terreiro, que não era um terreiro porque era um local de um Exu. Eu já fui algumas vezes pra esse lugar. É um Exu que mora ali, trabalha ali, só que ele tem uma equipe toda, é como se fosse um terreiro de um Exu só, né, de uma entidade só. E é uma vilinha, assim. É como se fosse um quintal com várias casinhas, mas é tudo dele e tal. E eu nem sei se tem gente. Não, tem gente que mora ali, sim, que são as meninas que trabalham lá com ele. Tem rapazes também. Eu já vi, essas pessoas já falaram comigo. Elas ficam de branco. Eles ficam todos de branco. Enfim, e teve um dia que eu tava lá esperando ser atendida. E aí eu tava nesse quintalzinho, assim. Aí eu sentava numa muretinha assim e olhava pro céu, gente. Era ponto também pra falar. O céu no plano astral é assim, não tem nada, não é que não tem nada a ver. É muito incrível. Vocês já viram aquelas animações que o pessoal tá fazendo na inteligência artificial e coloca no Instagram, coloca aqui também, que é um negócio que parece uma foto com um pouco de movimento? É muito parecido com aquilo, muito parecido assim. Eu lembro que eu olhei pra cima e eu vi a Via Láctea. E eu sei que a Via Láctea a gente vê aqui também, mas é muito específico. Tem que ir para um lugar muito aberto, que não tenha poluição, é muito específico, né? E lá eu olhei para o céu e vi a Via Láctea, e vi o céu, e vi aquela assim, infinidade de estrelas, uma coisa. Eu fiquei assim, ó, tipo, eu congelei, assim. Aí a menina que trabalhava lá, né, que tava lá, ela falou assim, bonito, né? Eu falei assim, nossa. É incrível, é incrível. Ela falou assim, nem tá no dia mais aberto, viu? Nem é o dia mais bonito. Tipo, o céu nem tá tão aberto. Ela falava uma coisa assim. E eu ficava assim, olhando aquela coisa linda, 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 linda. E eu estava no umbral. Só que era um umbral médio, né? Que nesse terreiro desse Exu, tudo protegidinho, tudo fechado e tal. Mas era umbral. Pensa na sétima dimensão, aqui da Terra, né? Nem na sétima dimensão, ali né, no plano das colônias, por exemplo, no plano mais do umbral leve, né? Que tem as cidades mais protegidas e tal. Nossa, deve ser assim. Acho que a gente perde a consciência. Por isso que a gente não lembra muito, tá, gente? Das experiências que tem nos umbrais leves ali nas cidades. Não lembra muito, porque é tudo tão sutil, é tão surreal, que não condiz com a nossa mente física, com o nosso corpo físico. Então, quando a gente volta, não consegue relacionar. Por isso que é tão fácil lembrar das experiências mais pesadas. Não é que a gente só vai para local pesado. É que é mais fácil lembrar essas experiências. Porque as de local mais tranquilo não é a vibração que a gente está acostumado. E não é nada pessoal, tá? É, é a matéria. O plano material é um umbral. A matéria aqui, a crosta, é um umbralzão, é um umbral médio, é igualzinho a energia de um umbral médio, né? Você quer proteção, você vai morar num condomínio, você tem que colocar grade na sua casa, você tem que ter um cachorro bravo, você não pode sair à noite sozinho, dando bobeira. Mesma coisa do umbral médio. Então, por isso que a gente lembra muito mais das experiências no umbral médio. No umbral grosso, a gente lembra também mais pouco, porque também nós não estamos tão acostumados com vibrações tão pesadas quanto o umbral grosso. Então, as lembranças das correrias, do shopping, de não sei o que, dos vucu-vucu, é umbral médio. E aí dá a impressão de que, nossa, você só vai para lugar pesado. Não, é todo mundo, tá? Só que tem gente que não conta. Mas vamos, você lembra desse show e onde estava a casa, mais ou menos? Às vezes a gente pode identificar. Não, eu sei qual é a linhagem. Eu sei qual é a linhagem, mas eu não vou falar não, mas eu sei, tá? Qual é a linhagem, eu sei o nome dele. Eu não lembro onde era a casa, mas a gente não costuma ir pra muito longe, gente, sabia? Se você mora em São Paulo, você não vai ficar zanzando lá sei lá, lá em Roraima. Não vai. Ah, eu saio do corpo e vou pra Paris. Mentira, mentira. O Valdo Vieira, que é um dos patronos da projeção astral, assim, no mundo. Patronos que eu digo assim, é uma das pessoas que mais estudou e publicou material sobre, ele falava muito isso, que é muito difícil, assim, você vai, mas é muito difícil, é muito raro. Tem que estar muito bem patrocinado. O patrocínio vem de espíritos muito evoluídos, tem que ter um propósito, não se vai assim. Você fora do corpo, ficar em outros
país é muito difícil. Muito difícil. Bem raro, assim. Não tô falando que é impossível, não. Impossível não é. A gente vai pra Lua, né? Mas a Lua é você subir. Você sobe, sobe, sobe. Você não vai pra lateral e ficar indo pra um país. Você não tem muita base daquele lugar. Não basta você ter ido, passado lá umas férias suas em Portugal, ido pra Paris, passou 10 dias lá em Paris e aquilo já é o suficiente pra você ficar indo lá toda noite. É muito difícil, tá? Consegue sentir se o mentor é homem ou mulher? Consegue. Você sente pela energia, sabia? Eu sempre sei quando é homem ou mulher, mesmo que eu não tô vendo. Eu não tô vendo, porque a gente não vê mentor toda hora, mas ele tá com você, mas você não tá vendo que ele tá vibrando em outra dimensão, em outro nível mesmo, então você não vê. É, mas você sabe se é homem ou mulher. Muito louco, né? A Liv, é possível ir para outros planetas? Liv, só em projeção mental. Até onde a gente sabe, o cordão de prata não é um fio que não tem uma elasticidade infinita, não tem. Tem uma hora que tracionou muito, ele puxa de novo pro corpo. É, dizem alguns projetores que você vai até a Lua em corpo astral. O cordão de prata ele consegue chegar até a Lua. Agora em outro planeta não consegue chegar. E também não só por isso, tem a questão da atmosfera, eu não sei como que funciona. Mas a questão do cordão de prata é uma coisa quase consensual, assim. É quase um consenso. Todo mundo entende, os espiritualistas, espíritas, que ele tem sim um limite, ele não é infinito. Né? O cordão de prata ele tá ligado no teu corpo físico e no corpo astral. Então, chega uma hora que ele traciona. Mas ele pode ir numa distância muito longa. Poderia rodar o mundo, sim. O planeta Terra. Mas ir para Júpiter, ir para. Não. Mas em projeção mental pode? Léo, Ju, nossos mentores são nosso eu superior, não. É um espírito separado. Não é. Não é um pedacinho de nós, não. Eu sei que tem uma galera que fala isso, mas não. Não é. O mentor só aparece quando estamos em sofrimento? Não, de jeito nenhum. É que ele não fica o dia inteiro com a gente. O mentor ele não fica 24 horas com você, não fica. Mas ele também não fica só quando a gente tá sendo atropelado pelo caminhão, não. Mas tudo que você fala direcionado para ele, ele vai ouvir. Só que ele vai estar do teu lado, evitando que você tropece no seu chinelo. Não, não é assim, né? Mas você sempre pode estar conversando. O que eu não aconselho é ficar tudo falando com o mentor, sabe? Eu acho até. Pra mim, eu não sei, é coisa minha, vocês sentem. Tem que sentir o que toca, o que faz sentido pra vocês, né? Tem que avaliar o que faz sentido pra vocês. Mas, por exemplo, tem gente que fica o dia inteiro falando, falando. Não, pensa num amigo. Você tem um amigo muito querido que sempre te ajuda e tal. Você acha que ele ia gostar de ficar o dia inteiro ouvindo teus desabafos? Ouvindo tuas lamentações, ouvindo suas coisas? Eu acho que não. Então não é que o mentor fica bravo, ele não fica bravo com a gente. Mas eu acho que é uma infantilidade da nossa parte ficar o dia inteiro falando com o mentor. Porque a ideia, gente, é o mentor ser um apoio. Apoio. O esforço da encarnação é nosso. E ele nunca vai interferir nisso. Por isso que ele não tá com você o tempo inteiro. Porque senão ele vai ficar ele vivendo através de você. Né? Então, você tá aqui em corpo físico como se fosse um avatar dele, as decisões são deles, as ações são dele. Não. Então ele fala assim: olha, sabe, tipo um psicólogo que fica ali jogando, voltando a bola pra você? Ai, você fala pro psicólogo: ai, tá tão difícil tomar essa decisão e tal. Aí ele fala: mas por que tá tão difícil tomar essa decisão? Eu falo assim: ah, não sei, eu tenho medo de me arrepender e tal. Mas me fala quais são os motivos que fariam você se arrepender. Tipo, ele fica jogando, ele não fica falando pra você, não, você não vai se arrepender, não, faz sim. Ou então, não, não faz não. O mentor é a mesma coisa, ele é um facilitador, ele é um apoio. E, obviamente, quando você tá precisando muito, ele vai lá e interfere. Mas ele tá sempre conectado com a gente. Mas ele não vai ficar o tempo inteiro agindo e dando conselhos o dia inteiro, não fica. Porque senão perde a característica da gente viver aqui essa experiência, né? Viraria uma casca oca com marionete do mentor. Ele aqui só mexendo os pauzinhos, a gente lá, né? Só os autômatos. É possível o mentor interferir em um acidente quando não é hora de dizer sim. Não se desencarna se não for a hora. Eles movem mundos e fundos. Eu tô lendo o livro que é de projeção astral. Iniciação Projeção Astral. Do espírito Lancelin, pelo João Nunes Maia.
Tem uma parte que eles estão voando para fazer um resgate não, para fazer um trabalho lá do projeto que o livro conta a história. E aí, no meio do caminho, o Miramês, que é o espírito que coordena todo o projeto, ele para como se ele estivesse sintonizando com alguém. Aí ele fala: gente, a gente tem uma outra coisa aqui para fazer. E eles desviam o caminho e vai para dentro de um avião que ia cair. O avião ia cair, que existia um grupo de pessoas que estavam indo para um congresso, eu não lembro muito bem, acho que era isso. E essas pessoas, elas tinham obsessores fudidos, assim, porque eram pessoas duvidosas, né? Só que o avião não tinha só essas pessoas, o avião estava lotado de gente que não tinha que morrer. Então, a equipe toda ali, eles entraram em contato com qualquer equipe espiritual que tivesse ali nas redondezas. Todo mundo foi atender o chamado, porque eles estavam tentando fazer com que o piloto passasse mal, tivesse um AVC, alguma coisa assim, e o copiloto estava dormindo. Então eles já tinham conseguido fazer o copiloto dormir e o piloto eles estavam tentando fazer ele passar mal. E aí o avião ia acabar caindo. E aí eles atuaram. Então, assim, eles movem mundos e fundos. Se não tem que acontecer, não acontece. E se por acaso acontecer, quem tem que morrer não morre. Quem não tem que morrer não morre. O avião cai, aquele grupinho ali não morre. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live super solta, assim, mais pra gente falar de curiosidades da projeção astral, entrar também no flow aí pra gente começar a projetar mais. Eu mesmo tô meio. Eu tô sonhando muito, mas eu tô projetando um pouco. Mas tudo bem também, né? Faz parte, como eu falei pra colega. Tem fases e fases, eu tô numa fase corrida e tá tudo certo, né? Importante a gente tá sempre cuidando da nossa espiritualidade. Projeção astral, como eu falei, é um plus. Não se esqueça de sempre se colocar à disposição para ajudar em trabalhos de resgate e amparo, estando consciente ou não, nós somos capazes de ajudar, né? E também eu sempre falo, se vocês gostarem da sugestão, pode também utilizar, que é assim, caso eu não esteja em condições de ajudar, que então eu seja encaminhada para um tratamento, para uma palestra, para um curso, para que eu possa aprender e logo em breve poder ajudar. Que aí você já se garante ali que você vai estar, né, bem amparada, bem acompanhada. É isso. Beijos, boa noite, obrigada por quem participou da live. Vocês são incríveis, boas projeções e nos falamos.